Fala aí, galera. Iniciando mais um vídeo falando de Vasco. As coisas acontecem e a gente faz um videozinho, né? Final de noite, final de domingo. E sendo hoje dia 19/10 de outubro, né? Passando rápido. Tá passando mais rápido o mês. Mas esse vídeo eu quero fazer para mostrar algumas coisas para vocês. Algumas coisas que as pessoas falam do Vasco, falam da administração do Vasco e não têm ideia que pode acontecer com elas. E a gente tem que pensar 2 vezes antes de falar. Mas antes disso, eu só vou mostrar para vocês, só quero falar para vocês que segunda-feira tem um jogo muito importante, Vasco e Fluminense. Um Fluminense que sempre menosprezou o Vasco, um Fluminense que sempre falou que o Vasco era um time que não tem significado nenhum hoje no Rio de Janeiro e no Brasil. Um Fluminense que sempre falou que o Vasco, nesse período de 2020 para cá, porque ganhou uma Libertadores que nunca ganhou na vida deles. E porque ganhou um brasileiro que nunca ganhou, pô, ganhou no passado também. O Vasco tinha ganhado Libertadores há muito tempo. E o Fluminense menosprezando o Vasco com a falta de respeito. E o Vasco nunca menosprezou o Fluminense com essa falta de respeito. Além que o Vasco nunca menosprezou nenhum time do Rio de Janeiro. Nenhuma influência do Vasco da Gama. Nenhum lugar o Vasco menosprezou o Fluminense. E nenhum time carioca em lugar nenhum. Mas todos os times cariocas, apesar que um que eu nunca vi desrespeitar o Vasco, por mais que seja o maior rival do Vasco, é o time do Urubu, time do Flamengo. Eu nunca vi menosprezar o Vasco, entendeu? A rivalidade é forte, mas nunca vi falar que o Vasco é timinho, que o Vasco é time pequeno, nada disso. Sempre vi os comentários normais. Claro, teve um momento que o Flamengo ficou tão alto acima do Vasco, tão absurdamente diferenciado do Vasco, que não tinha nem como a gente comparar. No período de 2020, 2021, 22, 23. Mas hoje o Vasco está igualzinho. Hoje está igual ao Flamengo. Esportivamente, igual ou melhor que o Flamengo. O Vasco está esportivamente igual ou melhor que o Flamengo. Isso a gente tem que colocar. O Vasco formou um time forte. E vamos agradecer ao presidente Pedrinho, todo mundo na fila que machucou o Pedrinho aí com as palavras, na fila de desculpa e de perdão. Na fila de desculpa, de perdão para o Ademar. Quando o Ademar Lopes chegou no Vasco, todo mundo falou que era um mais curioso que estava chegando no Vasco. O Diniz, o pessoal queria chutar o Diniz. Hoje em dia, bota o Diniz no colo. Se todos lembram do vídeo que fizeram com o Rayan, chamando de Rayan de que não corria em campo, Rayan que era um jogador que não dava para jogar no Vasco, que era um cria da base que não tinha força de vontade, que era um cria da base que não tinha vontade de jogar, um garoto de 17 anos de idade. Certeza absoluta que cada cara, cada torcedor que falou aquilo do Rayan, um garoto de 17 anos de idade, teria vergonha, porque cada pessoa daquela que falou com o Rayan tem um filho daquela idade que o Rayan tem, 17 anos de idade. Estavam querendo cobrar o Rayan. E aí veio agora um jornalista de Goiás, de Goiânia, sei lá de onde ele é, falando que o Vasco está devendo ao Vila Nova, mas falando um monte de coisa ao vivo, um monte de coisas para o público. Que o Vasco está devendo, o Pedrinho está dando calote, tudo, mas mal sabe ele que existe uma RJ, recuperação judicial no Vasco. E como é que o cara chega nesse momento e fala tudo isso? Ele tem noção do que ele está falando? Se ele, antes de falar tudo o que ele falou, ele procurou saber a verdade? Aí o ser humano acontece de receber um processo judicial e fica reclamando da vida. Que quem coloca o processo é ruim, não respeita, não pensa, mas pense antes de falar. E hoje o Vasco está muito forte.
O Vasco está forte administrativamente, o Vasco está forte esportivamente e o Vasco está forte financeiramente. Por mais que o Vasco pensem, as pessoas pensem que o Vasco está caído, está devendo a todo mundo, o Vasco está devendo. É, mas botou a recuperação judicial para pagar todo mundo. Mas o Vasco não está falando que não vai pagar. O Vasco falou que vai pagar, da maneira que ele pode pagar. Como qualquer empresa que está entrando em falência, pode pagar daquela maneira. Não está dando calote em ninguém. E é tanto que 97,5% dos credores assinaram, nenhum deles negaram, porque a única maneira de receber era a maneira que o Vasco estava colocando para pagar. Não tinha outra hipótese. Não tem como nascer dinheiro. Não é a administração atual que fez isso. Isso vem de 2000, porque o time que tinha mais dinheiro no ano 2000, em 99, com a Eletrobras, que quando entrou como patrocinadora do Vasco, ela deu 80 milhões de dólares para o Vasco e o dinheiro sumiu. Ué, mas quem é culpado? Quem fica na dívida? O Vasco é culpado de hoje do que a antiga administração que nem existe mais no planeta Terra, que até faleceu. Se faleceu, se o nome é faleceu, se é desencarnou, se é morreu, quem quiser que seja, ou quiser que fale, é esses nomes que tem, não existe mais. Mas aí deixou uma herança maldita no Vasco. E essa administração de hoje está tentando consertar o que uma administração agora recente quase matou o time do Vasco da Gama. Com essa empresa que não existe. Essa 777 não existe. Ela mentiu para os torcedores do Vasco. Ela mentiu falando que o Vasco nunca mais ia jogar com o Flamengo com diferença tanto financeira quanto esportiva. Nós não somos mais criança. A torcida do Vasco sofre muito. E ele chegou aqui mentindo. E com o nosso sofrimento, nós aceitamos o que ela falou porque a gente acreditou. É como alguém tivesse com uma dívida muito grande e aquela pessoa que chegasse para você que falando que ia pagar a sua dívida, você ia acabar aceitando. E o Vasco aceitou, e os torcedores do Vasco aceitaram e gritaram: 777, o Vasco está com a 777. E depois veio o rombo, veio o buraco. Ah, mas como é que o Vasco não contratou a empresa para saber se ela era idônea ou não? Ué, mas ela deu volta em todos os times do mundo. A Inglaterra que conseguiu perceber que ela estava totalmente errada. Mas o presidente Pedrinho, não sei se eu teria a coragem que ele fez, junto com a administração dele. Entrou com a liminar para tirar esse comando dessa empresa. Imagina, eu entrar com a liminar para tirar o comando dessa empresa. Pelo pequenininho 200 e poucos mil que ia entrar em setembro. E a torcida do Vasco gritando que Pedrinho era um cara burro, que tinha que esperar depositar esse dinheiro. Se o Pedrinho espera depositar esse dinheiro que eles depositam pegando emprestado em outro lugar, eles eram donos de 70% da SAF do Vasco. Não tinha como a gente brigar. E aí teve muita coragem. E aí onde entrou a coragem? Entrou a perseverança, entrou a coragem, entrou tudo de um presidente novo que nunca foi presidente. Você não sabe, vocês não sabem o que é administrar algo novo da vida da gente. Uma empresa, um clube de futebol, um condomínio, que vocês falam mal às vezes no síndico que você não presta atenção, ao invés de verificar as contas, ficam de fofoca. Então, antes de falar de qualquer pessoa, vai lá, pergunta, senta, manda e-mail, tenta conversar. O que está acontecendo para poder divulgar a mensagem certa, os valores certos daquela situação. E muitos falaram um monte de coisa. Ah, mas ele não estava falando. Mas se ele fala, ele dá arma ao inimigo. Ele não pode falar. Pedrinho, naquele momento, não poderia falar. Ele teve que engolir sapo de um monte de influência do Vasco e um monte de jornalista das televisões tradicionais.
falando que não sabia administrar, falando que não sabia falar, se escondia perante a televisão, quando era repórter falava muito e não podia falar. Mas hoje tá todo mundo elogiando e a desculpa onde está? Não existe desculpa? Não existe desculpa, né? É interessante, não existe desculpa, cara. O orgulho continua lá em cima da torcida do Vasco. O orgulho continua lá em cima dos influencers que falaram mal do Pedrinho. Pô, todo mundo tá feliz? Todo mundo não quer ver o jogo do Fluminense segunda-feira, Vasco e Fluminense? Sabe por que vocês querem ver o jogo do Fluminense segunda-feira? Porque sabe que o Vasco tá jogando muito. Como é que foi a janela do Vasco agora que o Pedrinho fez, junto com a administração dele, junto com o executivo que ele trouxe de Portugal? Todo mundo elogiando. É a melhor defesa do Brasil. O Cuesta e o Robert Renan joga muito. O Andrés Gomes joga muito. O Thiago Maia, né? O Maia, tá fazendo um preparo físico aí, tá magro. Tá voltando, correndo muito. O Garré contratou o preparador físico particular para correr. E mesmo assim não consegue entrar no time. O DVD voltou de uma contusão violenta, que era cruzado, e voltou bem. E sabe o que é? Felicidade no clube. Alguém está lá dentro do clube para saber se está jogando ou não está jogando? Não, né? Não está lá dentro do clube. Mas quando alguém fala, o ser humano, ou o brasileiro, pega aquela reportagem, pega o que escutou e joga. Pedrinho é muito ruim, ninguém acredita. Acredita no ser humano primeiro. Isso vale para um clube, vale para, como eu falei, um condomínio, vale para uma empresa e vale para dentro da sua casa. Acredite na sua família, acredite no seu filho, porque às vezes o teu filho está falando o que quer e você não está querendo que ele faça o que ele quer, porque não, você não acredita, você nunca acreditou, acredita no vizinho que fala alguma coisa, acredita que alguém fala alguma coisa, mas não acredita dentro de casa. E dentro da nossa casa é o Vasco da Gama. Pedrinho não assumiu, não foi para brincar, foi para bater, para trabalhar, para guerrear. E hoje o Vasco está como é que está? Tá todo mundo querendo o Vasco. Todo mundo quer o Vasco. E o repórter tradicional, mídia aberta, YouTube, influência, todo mundo tem que fila de perdão. Fila de perdão. Ficam cheios de dedos para pedir desculpa ao Pedrinho. Falem abertamente, sejam humilde, peçam desculpa ao Pedrinho. Vários canais de YouTube peçam desculpa, pô. Não é vergonha, não. Isso é ser grande. Reconhecer que não conseguiu, no momento, pensar que o Pedrinho ia conseguir, porque já era muita derrota durante tanto tempo. Realmente a torcida do Vasco desconfia de tudo, mas assim não. Então, meus amigos, olha só. Vou botar aqui para vocês o que falam do Vasco sem saber o que está acontecendo. Olha só. Olha esse indivíduo, esse repórter goiano aqui que tem aqui. Olha o que ele vai falar do Vasco. Não pagou o Vila. Não pagou o Vila. O que o Vasco está fazendo com o Vila Nova é coisa de gente canalha. Gente vagabunda, gente que não faz nada. O Vasco está sendo caloteiro. Paga o Vila, Vasco. Então ele está chamando o Vasco de caloteiro, paga o Vila Nova. Essa é a história do Cleiton, aquele jogador que veio do Casa Pia, que o Vasco comprou o jogador, depois revendeu o jogador para o Casa Pia, e o Vila Nova tem direito a esse valor. Só que esse dinheiro, esse valor todo entrou na recuperação judicial. E esse repórter aí esqueceu disso, ou esqueceu disso ou ele está maluco, um dos dois. E fica falando isso na mídia, aonde todo o Brasil, porque essa reportagem chegou em mim, porque peguei de alguém, alguém pegou de alguém, alguém pegou de alguém, e vai espalhando até chamar o Vasco de caloteiro. Vocês entenderam isso? Como é que a pessoa vai numa mídia e falar tudo isso? Que o Vasco é caloteiro? Tá com noção? Toma um maracujá, toma um maracujina, toma um Pasalix, toma algum remédio de calma. Ou um remédio daquela tarja preta, vermelha, que ele possa tomar para se acalmar. Ou ir viajar para o Nordeste, pegar uma praia daquela paradisíaca para ele poder sentar e falar assim: eu vou descansar para me acalmar. Mas ele preferiu falar isso.
Continua de novo, olha só. Vasco paga o Vila. Por isso que vocês estão aí, vira e mexe na zona do rebaixamento. Time que não tem um pingo, né, de condição hoje de ser um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Respeita a sua história, Vasco. Paga o Vila Nova. Deixa de ser caloteiro. Coisa feia, rapaz, paga suas contas. Pedrinho, por exemplo, metiu o pau na saca do Vasco da Gama, né, que mexeu com o site adulto, que era negócio lá do Brasil, aquela música que todo mundo conhece, né, de site adulto. Aí tirou a saca do Vasco. E continua sem pagar as pessoas, tá pegando 80 milhões de empréstimo agora. Ele falou que o Pedrinho está sem pagar as pessoas. O Vasco não está sem pagar as pessoas. O Vasco não pode pagar as pessoas. Porque o Vasco entrou com a recuperação judicial. A juíza não autoriza o Vasco a pagar ninguém. Tem que entrar na fila na recuperação judicial. Ele está muito mal informado para o trabalho que ele tem. Vocês estão entendendo isso? O Vasco não deixou de pagar ninguém porque não pode pagar. Não pode pegar o dinheiro e tirar do caixa. Para o Vasco hoje tentar pagar, comprar, vamos lá, o Vasco quer comprar um exemplo, vamos botar como fosse nossa casa, comprar 6 quilos de feijão. Tem que colocar, explicar para a justiça que vai comprar 6 quilos de feijão. O que seria bom para todos os clubes do Brasil, para todos os presidentes do Brasil. Isso que o Pedrinho fez. Se ele quiser comprar uma dúzia de papel higiênico, tem que explicar para a justiça que vai comprar meia dúzia de papel higiênico. Ele não pode tirar um dinheiro da receita do Vasco sem explicar para o juiz o que vai fazer. Como todas essas dívidas estavam na recuperação judicial, ele não pode pagar. Olha o que esse indivíduo fala. Ele tem noção do que ele está falando? Não. Ele não tem noção do que está falando. Continua para a gente terminar esse vídeo. Paga o Vila Nova, Vasco. O Vasco vai ser conhecido a partir de agora como um time caloteiro, campeão da América, campeão da Libertadores da América, um campeão brasileiro, Vasco de Roberto Dinamite, de Romário, de Juninho Pernambucano, Juninho Paulista. Então ele fala tudo isso, que o Vasco vai ter um time caloteiro, campeão das Américas, assim assado, mas não sabe nem o que está falando. Vocês acreditam nisso? O que ele está falando? Ele deve estar maluco. Mas deixa para lá. Pedrinho vai resolver esse caso que ele falou. Certeza absoluta que a diretoria do Vasco já está vendo isso aí e que ele segure depois, né? Agora vamos ver a escalação do Vasco para amanhã. Provável escalação do Vasco que o Diniz colocou aqui. Vamos colocar aqui a provável escalação. Contemplem a provável escalação do Gigante para enfrentar o Tapetense nesta segunda-feira. Segunda-feira é guerra. Nosso paredão, São Léo Jardim. Esse gosta de fazer milagres. A dupla de zaga, Cuesta e Robert Renan. Não passa nada. Na lateral, nosso PH está de volta na direita, ninguém pega. E na esquerda, Piton. Na volância, Barros e Tchê. Nosso camisa 10, Coutinho, na armação querendo demais. Na direita, Andréas Gomes, corre muito. Na esquerda, Nuno Moreira, joga muito. E no ataque, ele, nosso cria, Ryan, broncando tudo. Assim deve vir o Gigante rumo a mais uma vitória. É isso aí. É isso aí. É isso aí, Berrete novo no banco e esse time vai ser o time do Vasco para amanhã. Amanhã, Maracanã lotado, vamos arrebentar, vamos espremer o pedacinho que o Flucer está colocando. Certeza absoluta. Flucer com medo da gente. A gente está atropelando todo mundo. O Vasco nós estamos com, depois da janela, nós estamos com 62,5 de aproveitamento. Time de G4. Antes da janela era 41. Então estamos com 62,5. De 24 pontos disputados, o Vasco ganhou 15. Foram 4 empates, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Então, nós ganhamos 4 vitórias, 12 pontos, 3 empates e mais 3 pontos, 15 e 1 derrota. Então, nós temos 62,5% de aproveitamento. Terceiro colocado do retorno. E se o Vasco ganhar, continua terceiro, claro, mas fica um pontinho atrás do Palmeiras. O Palmeiras perdeu hoje pro Flamengo, então fica um pontinho não, 2 pontinhos atrás do Palmeiras e 1 pontinho atrás do Flamengo, que já está 1 ponto atrás do Flamengo e pode ser campeão do retorno. Vasco é um campeão da Copa do Brasil mole.
Ô Tricolete, ô Flucê, Vasco campeão da Copa do Brasil. Vai passar por cima de vocês. Pode pegar, recortar esse corte que eu tô falando para vocês. Fácil contra vocês. Amanhã vai ser a primeira derrota de vocês. Valeu, galera. Fui.